eu tive alguns colegas, amigos, pós-docs, tipo, o cara, para poder morar perto do IFT, onde eu fiz meu mestrado, o cara tinha que morar numa república com a esposa dele. Você fala, puta, cara, o cara tinha 40 anos morando com uma esposa na república. Sabe, era uma coisa que eu não queria ter isso para mim. Eu achava que era uma questão complicada. Daí eu mudei de área completamente, fiz um chute e comecei a trabalhar com machine learning. Que na época nem era esse nome, né? Não, era esse nome, mas já era era machine learning, mas não era o nome. Data Science, né? Data Science não era o nome. Data Science começou a ser falado em 2012. A gente está falando aqui de 2007, 2008. Isso mesmo. Então, o termo Data Science não existia. Eu comecei a trabalhar com machine learning no mercado financeiro, fazendo robôs de trading de alta frequência. Então, a gente fazia programas que decidiam quando comprar e vender uma determinada ação. Analisando o histórico tal, tentava ver se era uma oportunidade, e daí ele pesava qual que era o tamanho da oportunidade, comprava ou vendia a ação, ou a opção, ou o futuro. Isso foi 2008, e tipo, ninguém falava, ninguém imaginava que ia haver revolução. Até que chega 2012, que foi o grande ano que surgiu o termo na imprensa de Data Science. E aí as pessoas começaram a falar, putz, o que é essa coisa de Data Science aí, e tal. E daí foi o ano que surgiu reportagem na Times, New York Times, falando, a profissão do futuro. A gente começou a falar, ano do Data Science. O ano do Data Science, 2012, é conhecido como ano do Data Science. E é muito louco, porque eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Você chegava, março de 2012, ninguém falava nada. Chegou julho, era reportagem, era tudo. Foi uma transição muito rápida entre ninguém falar e começar a falar. E desde então eu tenho trabalhado com machine learning, inteligência artificial, que é uma área que, apesar da loucura, existem algumas boas semelhanças com física em alguns momentos. Então eu basicamente não tenho no meu trabalho mais trabalhado como pesquisador em física, mas tenho trabalhado aí em empresas com pesquisa e desenvolvendo modelos de machine learning, data science, inteligência artificial para empresas. Então, trabalhei na Booking.com lá na Holanda, trabalhei na Amazon lá nos Estados Unidos, trabalhei na Nubank aqui no Brasil, e agora estou para começar um novo projeto ainda, que ainda é secreto, daqui uns 2 meses eu posso falar o que é. Não, mas então, agora estou tirando umas férias, porque vai ser pesado a segunda metade do ano. Legal. Então, esse negócio aí, eu brinco com o pessoal que quando eu fiz minha tese de doutorado, eu usava tudo isso que o pessoal usa, só que na época nem tinha esse nome. A gente chamava de estatística multivariada. Que as técnicas são as mesmas, né? Na verdade, o caminhos, aqueles negócios de agrupamento e tudo, né? E a gente, na área de petróleo e tal, cara, a gente já mexia com esse negócio de data science há muito tempo, cara, porque é dado pra caramba e tal. E aí, quando surgiu esse termo, agora tem um termo pra falar, cara, que legal, né? Isso. É interessante isso, né? Isso. O pessoal se você for ver o pessoal das ciências atmosféricas, usa também há muito mais tempo. Fazer os modelos deles. Os modelos de previsão. É eu estava vendo ai, caramba, esqueci o nome dele agora. Gilberto alguma coisa. Que era do INPE. Esqueci o nome dele agora. Bom, um professor pesquisador, Gilberto alguma coisa, muito famoso do INPE. Puta, você lê paper deles de 20 anos... quase 30 anos atrás, utilizando decision trees para poder fazer decisão de fogo em floresta, por exemplo. Isso mesmo. A gente já usava mesmo. Já se usava. O que vocês não usavam é o que surgiu depois disso, que é Deep Neural Networks. Mas eu cheguei a usar. Essa é uma tecnologia que surgiu já em 2014, 2015. Eu acho que não tinha nem tecnologia para usar, Não tinha. Exatamente. Não tinha tecnologia para treinar um modelo desses. Exatamente. Mas é uma tecnologia razoavelmente nova, então não imagino que se utilizassem isso. Mas o resto, vamos falar assim, machine learning clássico, regressão, classificação, clusterização, é a mesma que vocês já usavam há muito tempo. Mas aí nessa transição aí você foi aprender a programar, então? Ou você já sabia? Eu comecei a programar quando eu tinha 11, 12 anos. Comecei a programar em Basic. Aquela coisa lá. Legal. Eu nunca fui um programador, não tive interesse acadêmico em programação. Mas era para resolver problema, para resolver problema. Acho que é o melhor jeito de aprender, cara. Era uma técnica de resolver problema. Como é que eu vou fazer isso? Vou trabalhar com isso aqui, eu quero resolver esse problema aqui, esse problema numérico eu quero resolver.
Daí o que aconteceu quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro foi que daí veio a questão de você precisar botar código em produção, código que vai para a realidade. Daí eu tive que aprender a programar Otimizado. de maneira correta, né? Sim. Porque antes era um código para mim, que se fosse... E você sabe como é que é, né? Código de acadêmico não é um código de produção, não né? tem nada a ver, Teve até sabe? aquele caso agora, no início da pandemia, que aquele professor da Inglaterra que fez as previsões, e daí ele botou o código dele, muita gente vai falar, que código horrível, como é que a gente vai confiar nisso? Gente, vocês nunca viram código acadêmico. Código acadêmico é horrível. Linha por linha, vai escrevendo, comenta tudo. Não, é terrível, eu sei. Meus códigos são todos assim até hoje. Então é assim, é muito feio. E daí eu fui aprender programação orientada a objeto, programação funcional, o que era, sei lá, homomorfismo, como é que você faz todas essas coisas. Daí eu fui aprender programação de verdade, mas isso foi no trabalho. E daí você até comecei a gostar, assim, existem fundamentos matemáticos, você percebe umas questões matemáticas por trás, então assim, não programo mais tanto no meu dia a dia, né? Mas é uma coisa que eu gosto, mas não é uma área que me interessa academicamente, assim, não é uma área que eu quero fazer pesquisa. É para resolver problema pra mesmo. resolver problema. Não, que é isso que eu acho que é Porque muita gente tem essa dúvida, vou começar a programar como, né, cara? Vou começar a ler lá o primeiro... Não, cara, pega os problemas, né? E vai tentando resolver o problema, né? Que é assim que você vai... Isso, eu acho que se você, a partir dessa resolução de problemas, nem que seja, putz, eu tenho que fazer uma lista no Excel para tal coisa, automatiza isso via Python, daí se você começar a gostar disso, você começa a entrar nesses conceitos mais técnicos da programação. Mas antes disso, eu acho que assim, não é interessante você pegar um livro e começar de primeiros princípios e ler programação. É muito chato. É muito chato mesmo. Não, tem que ser assim resolvendo. Mas aí você tem. O legal também é que você tem uma experiência de morar em muito lugar, né, cara? Eu morei em 3 países fora do Brasil até agora. Eu morei no Brasil, eu fui para a França, voltei para o Brasil, daí eu me mudei para a Holanda, da Holanda eu mudei para os Estados Unidos, e daí desde o final do ano retrasado, final de 2020, estou de volta no Brasil. Voltou aqui, né? Voltei pro Brasil. Então, galera, você quer morar fora do Brasil, aprenda a programar aí, ó. Tá vendo? Né? Isso. É uma área que... Eu falo aqui pro pessoal, cara, você aprender a programar... Ó, você trabalhou na Booking, né? Trabalhei que é na uma Booking. empresa que mexe com hospedagem, Hotéis, não é isso, hotéis hotéis. e tudo. Só que o que gira ali atrás? Tem que ser esses algoritmos, né? Isso, São esses isso. algoritmos. Né? Isso, o pessoal muitas vezes falava, e isso, na verdade, foi a grande coisa que fez a Booking crescer muito, e hoje em dia ser a maior empresa de reserva de hotéis do mundo, é que lá nos anos 2000, enquanto a maior parte das empresas ainda enxergava, tipo, eu sou uma empresa de hospedagem, e eu quero... E daí, sei lá, o Hilton era uma empresa de hotéis, e a gente vai ter essa partezinha aqui para poder buscar. A Booking chegou e falou, a gente é uma empresa de tecnologia. Sim. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente vai trabalhar como uma empresa de tecnologia, e por acaso, a área que a gente aplica essa tecnologia são hotéis. E daí, por causa disso, que ela teve uma vantagem de crescer muito comparado com as outras empresas. A mesma coisa da Amazon nos Estados Unidos, que eu trabalhei lá também, que em vez de a gente é só uma loja, não é só um vendedor de livro, não. É uma empresa de tecnologia que, por acaso, aplica tecnologia vendendo livros no início, né? E depois tudo. Isso. Não, eu acho que as empresas que têm liga essa chave no começo, o Netflix, né, cara? O pessoal fala que é isso, né? Que o grande diferencial deles, né, é que eles começaram. Por isso que o pessoal fala, pô, cara, Amazon Prime, puta saco, cara, pra você mudar as coisas. Netflix é rápido, é tudo mais tranquilo, né? O algoritmo que roda deles, né? Tem a questão que a Netflix ela é um sistema bastante fechado, assim, né? Ela só pensa naquilo, pensa naquilo. E a Amazon Prime, a Prime Videos, ela é uma pequena parte de um ecossistema, de um monstro, né? Sim, claro. De um monstro. Quando eu saí da Amazon, tinha 800 mil pessoas trabalhando na Amazon. Então, imagina, 800 mil pessoas trabalhando. É muita gente. É quase que as empresas chinesas lá, que tem 1 milhão de pessoas. É isso aí. Não, faz um ano que eu tô fora, se não passou, está para passar de 1 milhão de pessoas trabalhando na empresa. Então, o Prime Video não é o carro-chefe. Né? Então, a Netflix tem essa vantagem de se focar. E está fazendo isso há muito mais tempo também. Exatamente. Então, isso pega ali. Mas a Netflix é outra empresa que também, a Blockbuster
tava ainda falando, a gente é uma empresa de locação de vídeos. Exato. Que tem ali no comecinho, né? Isso. Leiam um livro. Tem um livro, né, cara? Como que chama o livro mesmo? Conta a história deles. Da Netflix? Não Eu sei. esqueci o nome, que é legal pra caramba, porque conta justamente isso aí. Tem um livro do Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, que chama Rules. Esqueci o nome do livro. Eu vou olhar aqui, eu já falo. Mas é um livro que ele fala muito sobre a cultura da Netflix, que é uma cultura que eu admiro muito, assim. A maneira que eles trabalham, que eles dão liberdade para as pessoas. Então, diferente da maior parte das empresas, você também trabalha em empresa, normalmente a gente chega aqui e você quer, putz, eu preciso fazer uma viagem. Aí você tem lá, você tem $50 por dia para poder almoçar e jantar. A Netflix não tem isso. Eles falam, faz o que for melhor para você. Não exagera, mas faz o que for melhor. Bom senso, né? Tenha que é bom sempre senso. bom. Isso. Tenha bom senso. Se você exagerar, a gente vai pegar, vai ficar feio para você. Mas se você falar, puta, esse dia foi 60, esse dia foi 70, a gente vai, e outro dia foi 40, sem problema nenhum. Então ela tem até essa questão do bom senso. Tipo, a Netflix é uma empresa que tem férias ilimitadas, eles não têm férias. Então eles falam, tira férias quando você quiser, mas você vai ter que entregar o seu trabalho. Então é muito legal para poder mostrar essa mentalidade de pensar onde você dá liberdade para as pessoas resolverem os problemas delas na empresa sem colocar regras por cima, que é uma coisa que eu sou muito fã. Então eu vou achar o nome do livro aqui, até o final da live eu falo aqui. E você acha que esse esquema aí funcionaria aqui no Brasil? Então, não sei. Eu gosto. Porque é engraçado, porque tem gente que se adapta, mas tem gente que não se adapta, né, cara? Eu falo o próprio empregado. Exatamente, tem gente que não se adapta. Mas eu sempre falo assim, né? Eu, como gestor, eu quero trazer o melhor player possível, o melhor colaborador, o melhor empregado possível para trabalhar comigo. Cara, eu vou trazer a melhor pessoa possível e vou ficar dando regra para ela trabalhar. Então eu não preciso da melhor pessoa possível. Né? É lógico. Então, né? se eu tenho a melhor pessoa possível, eu quero que ela tenha a liberdade para brilhar como a melhor pessoa possível, da maneira que ela acha melhor, da maneira que ela quer trabalhar. Então, eu não sei se seria assim. Eu acredito que é possível. A gente tem uma questão cultural que as coisas aqui não são assim, muita gente estranha, mas eu acredito que é possível sim. E eu gostaria muito de um dia conseguir construir uma empresa que trabalhasse dessa maneira, porque é uma maneira que eu realmente tento sempre liderar meus times. Entendi. Você chegou a ser gestor em todas elas aí? Desde 2012 eu venho trabalhando como gestor. De times, então... Mas na Booking, por exemplo, valia esse esquema também? Ou a Booking era uma empresa... mais rigidona ali? A Amazon também era. A Amazon era em between, assim, ela tinha as duas questões que ela misturava um pouco de áreas que era mais livre e áreas que era mais fechada. A Booking também tinha essa questão assim. A Netflix é um ponto meio fora, assim. Mas, de novo, o tipo de funcionário que eles contratam é bem específico, tipo... Tem umas coisas muito loucas. Eu adoro. Assim, gente, eu sou muito fã da Netflix, como empresa. Então eu posso falar sobre horas sobre isso. Mas. Não, é legal isso aí, cara. Porque é uma cultura lá da onde eles são. Aqui, a cultura do Vale do Silício. É Vale do Silício, eles são no Vale do Silício. É? Eles são no Vale, Eles são Los Gatos, lá no final do Vale. E tem uma coisa muito louca. Não existe nível de. Tipo, se você é programador, todos os programadores ganham o mesmo salário, que é o máximo, que é o valor mais alto que eles encontram. Então eles fazem uma pesquisa das empresas e eles falam assim, a gente vai pagar o maior salário de todas as empresas. Isso. Para todos os programadores. E todos os programadores. Não tem, não é que nível de experiência, todo mundo ganha o máximo. Se o mercado sobe, todo mundo sobe junto. Então, porque eles falam que a gente quer ter as melhores pessoas, então a gente não quer diferenciar entre elas. É uma cultura muito diferente assim de se trabalhar. E eu acho que para você que trabalha no mercado muito mais tradicional, como de petróleo, deve ser muito loucura isso. Loucura. Não, o meu tá doido, cara. Não tem. O meu é empresas tradicionais, entendeu? Aquela que a bolsa der assim, ó, vai crescendo, sempre cresce, entendeu? Mas demora 50 anos, mas vai estar ali, não é aquela loucura não, entendeu? É diferente. Mas eu acho que isso aí é essa coisa cultural mesmo. Você já visitou lá a Netflix quando você estava lá? Não visitei. Tem um bom amigo que trabalhou tenho 2 bons amigos que trabalharam na Netflix, na verdade, mas nunca visitei lá. Um dia eu gostaria de ir lá. Legal, cara.